ao Senhor por essa quisma oportunidade. Nós estamos aqui, hoje o primeiro dia da semana, e eu e você estamos na casa do Senhor, para bendizer, louvar e glorificar o nome do Senhor, meus irmãos, amém? Hoje é o culto dos varões, essa palavra tem endereço certo para os varões, assim como para todos aqueles que estão aqui nessa casa de oração, que veio buscar da parte do Senhor, meus irmãos, amém? Quero também, agradecer a presença de cada um de vocês que estava conosco ali ontem, amém, comemorando junto conosco. Foi uma honra ter recebido vocês. Senti falta de Tiago, a irmãzinha Linúbia e muitos irmãos que não poderam estar, amém? Mas que Deus venha abençoar aqui com vocês gloriosamente. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silvio, amém, a qual levou os irmãos na carruagem de fogo. Onde o pastor vai, sai levando fogo, é bênção, né? E o pastor tinha o maior prazer de estar levando as ovelhas para o outro, né? Isso é glorificado, né? Agradecer também pela presença do nosso pastor Marcelo, está tendo dado uma força ali, né? Vamos lá, amém, gratidão, né? Pela sua força ali, né? Todos os demais irmãos, né? Missionário Monte, muitos que estavam no carro do nosso presbítero, né? E eu, né? E todos os jovens, a comissão. Tiago, né? Douglas, o presbítero Douglas, né? E os demais irmãos que estavam ali adorando, glorificando o Senhor. Foi coisa linda o que Deus fez naquele lugar. Amém? Foi lindo demais, né, o que Deus fez. Eu mesmo fiquei impactado, né? Eu não imaginava que esse surpresa tão grande. O que Deus preparou, o banquete, todo mundo estava saciado. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Amém? Tá certo, Alessio. Coisa boa é estar na presença do Senhor, né? Queria que a igreja estivesse cheia, mas infelizmente, né? Por aumentar de cuidado o amor de muitos, a igreja era para estar cheia, mas infelizmente muitos estão olhando para trás, muitos estão retrocedendo, muitos estão olhando para a frente, estão vendo lá e estão com medo de lá, meus irmãos, amém? E muitos estão apavorados. Mas nós sabemos que Jesus está às portas, Jesus está para voltar, para buscar a igreja, porque muitos são chamados, mas poucos é escolhido, e os escolhidos do Senhor estão aqui nessa noite. Os escolhidos, todos aqueles escolhidos do Senhor. Glória! Olha para a pergunta, você é escolhido ou você é chamado? E agora, você é chamado ou é escolhido? Nós temos que ser escolhidos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor deu a promessa e vai voltar para buscar os escolhidos e vai tirar um povo no meio do povo, meus irmãos, amém? É tempo de você se firmar na rocha, buscando primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas não será acrescentada. Amém? Quem encontrou, diga glória. Glória! Capítulo 14, versículo 14 e 15 fala assim: a poderosa palavra do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que ele pode sentar adorando, glorificando, exaltando aquele que é digno de honra e de glória. O Senhor está pelejando por mim, por você, pela nossa família, pela nossa parentela, meus irmãos, amém? O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Quer destruir o que é a base. A base de tudo é a família. Ele quer destruir, ele já caiu por terra, porque a minha família e a tua família estão presentes. Glória! Louvado seja o Cordeiro de Deus, amado irmão. O Senhor está pelejando para dar vitória à igreja. O Senhor está quebrando o arco do forte. O Senhor está pelejando para cuidar de mim e de você. Não temas, não temas, não temas. O Senhor está fortalecendo em você nessa noite para que você venha prosseguir em frente. Sabemos que o dia é mau, sabemos que o caminho é estreito, é apertado, é espinhoso, mas a hora é para você prosseguir. Não olhando nem para a direita nem para a esquerda, vai ser para o alvo, amado irmão. A hora é para você baixar e prosseguir em frente. Em frente. Sabemos que não é fácil. Jesus disse que a gente tem que prosseguir em frente, deixar tudo e seguir a Ele.
Porque aquele que é digno de seguir ao Senhor será salvo. Sabemos que as provações vão vir, lutas virão, porque ele diz: no mundo tereis aflição, vai ter de mundo, assim como ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Vamos aqui, crê. Você crê nessa noite? Glória! Glória! A qual o Senhor nos prometeu. Param de guerra. Aquele que permanecer até o fim será salvo, meus irmãos. Amém? Essa é a promessa que o Senhor nos fez, e nós temos que permanecer, crendo, acreditando, não se embaraçando, assim como o povo de Israel. Voltando um pouco atrás, eles passaram 400 anos ali no cativo do Egito, sendo escravo, passando por tantas aflições, e o Senhor contemplando e vindo a aflição daquele povo. E o povo estava ali, clamando, 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 e o Senhor estava só contemplando, contemplando. Chegou o momento do Senhor se levantou do seu trono e olhou para a terra e viu. Param de guerra. Glória! O nome de Moisés. A presença dele já se vai apresentar aqui, igreja. Eita! Jesus levanta, o Senhor Criador do céu e da terra, levanta Moisés como libertador. Manda aquelas pragas ali para o Egito. E o faraó com o coração duro não libertou o povo. Endureceu o coração e o povo na aflição. E o povo estava aflito, passando por tantas aprovações, por tantas coisas. E o povo de Deus era para o que, amados irmãos? Está alegre, porque viu os sinais que o Senhor estava fazendo para que o faraó libertasse o povo. As pragas, a morte dos primogênitos. Mas ali o que aconteceu? Deus foi quebrando o coração de Faraó, e Faraó libertou o povo. E o povo foi marchando para a terra, a qual o Senhor prometeu para eles, amados irmãos. E eles ali começaram a clamar, começaram a adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas veja o coração do homem como é. Vem na maravilha, mas ainda ficaram ainda com dúvida. É aquilo que Deus usou o nosso pastor Marcelo. Deus não opera na dúvida. Nós temos que crer, acreditar e confiar. Glória! Eu vou voar aqui hoje. O povo Param de guerra. arrogar Moisés, trouxesse nós aqui para morrer. Era melhor que nós tivéssemos lá no Egito. Muitos estão na igreja, mas estão com o coração onde? No Egito. Assim o Senhor não opera, amados irmãos. Temos que estar prosseguindo em frente, não olhando para trás. Porque se olhar para trás, o Faraó com o seu exército para tragar a minha tua vida. E não olhe para a direita nem para a esquerda, porque o vento vem, a tempestade vem para assolar a mim e a você, para adorar a mim e a você. Mas aí você tem que estar permanecendo na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Temos que estar permanecendo na presença do Senhor, amado irmão. E ali o povo começou a rogar, começou a falar: Moisés, e agora o que nós vamos fazer de frente desse mar? Começaram a apear tanto a Moisés, que ele se apeou de uma tal forma que ele foi clamar ao Senhor: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E o Senhor falou para Moisés: Moisés, o que tu tem nas tuas mãos, Moisés? Eu vou voar aqui hoje. Glória! O que é que você tem? A fé, amado. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas nós acreditamos. Temos que acreditar e confiar no sobrenatural do Senhor. Se o Senhor prometeu que Ele vai voltar, Ele vai voltar. E você não sabe nem o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar para buscar a mim e a você, meus irmãos. É forte, amado irmão. É tempo de você se firmar na rocha, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ontem eu falei lá na minha casa lá que na sexta-feira, no sábado, de 4h30 da madrugada, minha alma se abalou. Minha alma se abalou, eu fiquei aflito, comecei a chorar como eu nunca tinha sentido isso
na minha vida foi a aflição. Eu vi o terremoto acabando com tudo e a aflição do povo, clamando. E ali Deus me fez passar e me lembrar. Veja a Venezuela, bem perto aqui. 2 minutos só de terremoto. 2 minutos de terremoto. Acabou. Quantas pessoas estão lá mortas? Não deu tempo nem pedir perdão, não deu tempo nem se concentrar nem se arrepender. Por isso que nós temos que estar preparados para a vida do Senhor Jesus. Porque nós não sabemos nem dia nem a hora em que Ele vai vir buscar a sua igreja, meu irmão. Temos que estar preparados, vigilante. Feito as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5 tinha azeite de reserva e 5 não tinha matrimônio. Temos que estar se comparando àquelas 5 virgens prudentes que tinha azeite de reserva. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, amado irmão, que nós temos que prosseguir em frente. E ali Deus falou com Moisés: toca nas águas. E o mar se abriu. E o povo começou a marchar em terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é esse que nós recebemos? Que o impossível Ele faz acontecer na minha, na tua vida. Ele faz o sobrenatural acontecer para me dar vitória e para te dar vitória. Lucas capítulo 1 e o versículo 37. Porque para o meu Deus nada é impossível. Porque o Deus do impossível Ele vai acontecer na hora certa, no momento certo. Você vai agradecer, vai glorificar o nome do Senhor. Maravilha! E eles passaram marchando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E aqueles que vinham perseguindo eles, Faraó com seu exército, para tragar a vida deles. O que aconteceu com eles? Quando eles passaram o mar, do outro lado, lá vinham os carros, a carruagem passando, e ali o Senhor fechou o mar, e todos foram mortos, meus amém? Aqueles que me perseguem, vão ficar para trás. Varão de guerra! Vão ficar para trás. Glória! Por isso que eu digo a você: Se é pros vasos voarem. Nem você. Noé se preocupou em salvar a sua família. Noé se preocupou em colocar a sua família na arca, porque o Senhor tinha prometido. Muitos diziam que ele era louco. Muitos ele é louco. Como é que vai chover se na terra não chove? A água brota da terra. Como é que vai acontecer isso? Mas quando Deus fala, Deus cumpre na hora e no momento certo. E veio o dilúvio. E não usava a arca, Noé. A arca, só que quem fechou a água foi o Senhor. Ele botou o ferrolho, só ele é quem abria. E o povo ficou ali padecendo e morreram todos. Só escapou Noé, a sua família e os animais a qual o Senhor separou. Por isso que eu digo que muitos são chamados e poucos escolhidos. Na água só entrou os escolhidos por Deus. Assim vai ser na vida do Filho do Homem. Ele vai escolher. Ele vai selecionar aqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que é eu e você aqui nessa noite. Por quê? Porque ao tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente, amado irmão. Não te preocupa não com algo que você deixa para lá. Porque se tiver 2 no campo, um vai e o outro fica. A salvação é individual. Mas se eu e você são uma carne só, nós somos uma carne só. Ô glória! Se tiver em comunhão, nós vamos subir juntos. Para adorar e glorificar o nome daquele que é digno de honra e de glória. Olha para todo mundo do lado dele, a ordem é para você agachar. Você marcha. Papai, agora. Para me dar vitória. A partir do momento que você faz a vontade do querer dele, a partir do momento que você está primário na rocha, a partir do momento que você faz a vontade do querer dele, buscando primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, meus filhos. Ele cuida, por quê? Porque ele é dono da prata e do ouro, médico dos médicos, do reino do rei, Senhor dos senhores, e ele está cuidando de mim, de você e da nossa parentela. Você quer
E o povo de Israel passou, começou a marchar. E mesmo assim, no meio do deserto, começaram a murmurar. Moisés, nós estamos com sede. Começaram a murmurar, meus irmãos. Vendo que o nosso Deus é o Deus de Já, é o Deus que Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E tudo está na palma da sua mão. No lugar deles acreditar, se o Senhor proverá. Se o Senhor nos trouxe para o deserto, Ele vai prover. Assim como Ele fez com quem? Assim como Ele fez, amados queridos irmãos, uma pessoa a qual não conhecia o Senhor, só ouvia falar dele, mas ele obedeceu a voz do Senhor. E ali ele saiu e fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor foi na vida dele. E Abrão, o Senhor falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Ele confiou e acreditou na voz do Senhor, pegou a sua esposa Sarai e saíram para fazer a vontade e o querer do Senhor. No meio do deserto, o Senhor abençoou ele, foi próspero, mudou o nome dele de Abrão, Sarai para quem? Abraão e Sara. Amado irmão, o nosso Deus é o Deus que muda história. Ele mudou a história de Abrão para Abraão. Por quê? Porque ele deu ouvido à voz do Senhor e prosseguiu em frente, fazendo a vontade do querer do Senhor, meus irmãos. Amém? No meio do deserto, o Senhor abençoou tremendamente. O Senhor era na vida dele. Aquele que te abençoar, eu te abençoarei. E aquele que te vai abençoar, eu abençoarei. Abençoe, porque é dano que se recebe abençoando e sendo abençoado, meus irmãos. Obedeça a voz do Senhor. O Senhor está falando para a igreja nessa noite que a ordem é para você prosseguir em frente, marchando, adorando e glorificando. Abraão não conhecia o Senhor, mas ele ouviu e deu ouvido. Ele sabe que o seu pai terá. Por quê? Porque era uma terra idólatra. O Senhor vai fazer estatura. Ele era idólatra e o Senhor não ia operar no meio dos idólatras. Por isso que foi necessário sair dali e Deus fazer uma grande obra na vida de Abraão, pai de grandes nações. Por quê? O pai da fé, meus irmãos. Ele obedeceu. Assim também o Senhor quer que você obedeça, que você prossiga em frente, adorando, glorificando, exaltando aquele que é o comando da glória. Venha para a casa do Senhor para adorar Ele. Isso é 2 horas de culto, meus irmãos. Nós temos que dar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, amado irmão, o nosso melhor glória. Tudo nós temos que oferecer a Ele, porque só Ele é digno de honra e de glória, amado irmão. E o Senhor conta comigo e com você para fazer a vontade dele, daquele que é digno de honra e de glória. Não temas, não temas, não temas. Prossiga em frente, adorando e glorificando. Sabemos que há 2 caminhos, Jesus disse: há 2 caminhos. Um caminho largo, espaçoso, um caminho ao qual muitos infelizmente estão indo para o caminho da perdição. Muitos estão indo porque estão sendo iludidos pelo inimigo. O inimigo das nossas almas, ele oferece muitas coisas boas para a carne. Para a carne é coisa boa. E muitos infelizmente não estão dando ouvido à voz do Senhor e estão dando ouvido à voz estranha. E estão saindo da presença do Senhor para fazer a vontade do inimigo. E o inimigo é aquilo que você pediu. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus é para nos dar vida. Vida, vida e vida com abundância, amado. Glória! Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é estreito, é apertado, é espinhoso, mas é um caminho que conduz eu e você para a nova Jerusalém, que já está preparado desde o fundamento de todas as coisas para mim e para você, amado irmão. Por isso
isso que o Senhor está falando aqui para você. Tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo, tenha de bom ânimo e prossiga em frente, porque o Senhor está pelejando para dar vitória à sua igreja. A sua igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa noite? A igreja. Glória! Do Espírito Santo. Glória! Varão de guerra. E ele habita em mim e em você. E ele procura os adoradores que adoram. Aleluia! Seja um adorador, amado irmão. Beautiful. E prossiga adorando, glorificando e louvando a Ele. E bendizendo a Ele, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor, amado irmão. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre, amado irmão. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Amém? Vou estar orando.